nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Mas um É Nós Queiroz remoto, porque apesar dessa quarentena a gente não pode parar. E como diria o padrinho do meu convidado, aqui é trabalho, meu filho. Eu estou com o professor Luiz Eduardo Barros Cavalcante, o grande e muito gente boa, Dado Cavalcante. Dado, muito obrigado por ter dado a honra de participar desse humilde canal. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Prazer grande estar participando aqui do É Nós Queiroz e vamos bater esse papo bacana aí. Valeu. Galera, você já sabe, quer saber qual é o papo que a gente vai ter, o que o Dado vai falar? Ele vai falar de Paysandu? Será? Então, você já sabe, eu já te peço, vem com nós! Dado Cavalcante na área, mais uma vez, professor Dado Cavalcante, é um prazer te ter aqui, vamos trocar essa ideia, bater um papo sobre futebol e, obviamente, vamos ter que falar de Paysandu, senão a metade azul clara da nação queirozense me quebra no meio, meu amigo. Tá tudo bem contigo aí? Como tá aí em Recife? Você tá em Recife nessa época de pandemia aí, cara? Bom, Paulo, assim como toda a população brasileira, né, estamos sofrendo, né, com isolamento social, sabendo que é necessário. Hoje eu estou no apartamento em Recife, mas o meu reduto, né, desse isolamento está sendo no interior do estado. Eu tenho um filho de 4 anos e a gente sabe que guardar crianças no apartamento é muito difícil, né? É uma energia absurda que elas têm. Eu tenho 2 filhos, um de 4 e um de 4 meses. O de 4 meses é só braço, leite e berço. E não deixar dormir. Mas o de 4 anos não dá, cara. É uma correria enorme dentro do apartamento. E nós resolvemos fazer o nosso isolamento social na fazenda do meu sogro, no interior do estado. Nesse interior não pega nem sinal de celular. Quanto mais coronavírus, então a gente está bem tranquilo. Só saímos da fazenda para comprar alimentos, né, para fazer uma feira na cidade próxima, para comprar remédios quando faltam, fraldas, enfim. E voltamos para a fazenda. Abri essa sessão hoje, estou em Recife, no meu apartamento, para conversar com a rapaziada do É Nós aí, fazendo esse bate-papo com todos vocês aí. Quando a gente começa a entender que a gente está chegando na glória, rapaz. Tu é doido quando o homem desse abre um pedaço da agenda dele. O que eu queria te falar, assim, tu estás trabalhando na equipe de transição lá do Bahia, a gente vai trocar mais lá na frente uma ideia melhor sobre isso. Mas, assim, eu queria te perguntar, eu sei que é tudo muito novo e tal, o que tu acha que isso que a gente está passando vai afetar diretamente na tua profissão, no teu esporte, no teu métier, cara? Infelizmente, né? Eu acho que, assim como todo o ramo da sociedade, o futebol vai sofrer muito com os reflexos do isolamento, diga-se de passagem, né? Necessário. Porém, vários clubes já estão sofrendo muito com o cessamento das competições. Algumas competições estaduais, como é o Campeonato Baiano, a cota de TV ela não foi distribuída por inteiro, então vários clubes, principalmente os menores, não têm condições de arcarem com os compromissos assumidos de salários. Vários clubes grandes no Brasil, como é o Bahia, por exemplo, houve uma queda significativa na quantidade de sócios adimplentes. Estima-se de 30% a 40% da queda de receita de sócios. O fato de não haver jogos, consequentemente, não há arrecadação de bilheterias. E afins, né? Porque agora os clubes Isso. fazem muitas coisas durante o jogo também, além só do ingresso, né? Copo, essas coisas. Assim. Aquelas vendas mais menores, pontuais, né? Então, assim, tá todo mundo muito assustado em relação à gravidade do problema sanitário, né? Problema de saúde. Mas o problema econômico aflige também os mais esclarecidos, assim, que entendem um pouquinho do que isso vai trazer de prejuízo. Existem vários clubes que estão tentando fazer acordos financeiros, né, de redução de salário para aquelas pessoas que recebem um pouquinho mais.
tentando preservar o todo, né? A questão dos funcionários menores, daqueles que recebem menos. Mas, infelizmente, Paulo, eu acho que a gravidade ela é muito maior. Eu entendo que vários desses clubes vão deixar de fazer alguns investimentos durante o ano. Os mais responsáveis, a gente sabe que tem muito clube que está fazendo, por sinal, né? E aí tem gente que está contratando ainda. Tem clube que está fechando negócio nesse período. Deve estar muito seguro daquilo que vai acontecer. Enfim, mas falando um pouquinho do meu futuro no próprio Bahia, por exemplo, eu sei que essa condição pode impossibilitar minha permanência no Bahia. Porque o meu trabalho específico no Bahia não é um trabalho obrigatório. Eu não estou na linha de frente do clube, né, disputando as principais competições da equipe principal, e não estou na base, que são condições obrigatórias para um grande clube se sustentar. Eu faço parte de um projeto de inovação e de investimento. E a primeira coisa que se revê no momento de crise são os investimentos que você faz. Eu sei que o trabalho exercido hoje no Bahia, por ser um trabalho de investimento, está na berlinda, né? Eu estou aguardando ainda, meu contrato se encerra no final desse mês, mas esse aguardando, eu sei que o prognóstico não é positivo. Não, desculpa. Assim como o Bahia, outros clubes no Brasil estão passando por esse processo. Infelizmente, vários clubes estão demitindo profissionais, funcionários, para a manutenção da vida, né, da vida financeira dos clubes. Deixa eu te fazer só, tu falaste, mas o que era o projeto? Era isso mesmo? Era até o final desse mês? Era até o final do campeonato? Era isso antes da pandemia? Era. Mas aí tinha alguma conversa já, tipo assim, ó, até maio, até abril, mas aí você vai ficar com a gente dessa forma para o futuro? E é isso que pode mudar? Isso. Eu assinei um contrato de 1 ano com o clube. Né? Era isso, E finaliza dia 20 de abril. Tá. Só que, bem antes da finalização do contrato, nós já conversávamos a respeito do novo ano de trabalho. Né? A gente chama de temporada 2020-2021. Então tu estás desde do primeiro semestre de 2019. Do ano passado, exatamente. Assumi esse trabalho em maio do ano passado. Mas nessa função? Na função de transição. Tá. Criamos um elenco, um grupo de atletas que eram jovens e não tinham oportunidade, não jogaram na equipe principal. E alguns outros jovens do Sub-20 que não teriam mais idade, né, para estar no Sub-20. E ao invés de emprestarmos esses atletas, nós achamos por bem criar um trabalho dentro do próprio clube, com uma comissão técnica específica, com competições específicas para buscar o desenvolvimento desses atletas, economizando assim o melhor, investindo no atleta dentro de casa, para que a gente pudesse ter êxito não só desportivo, como financeiro. Perfeito. Por que financeiro, Paulo? Porque nesse processo, 3 atletas da nossa equipe de transição foram negociados para fora do Brasil. Um para a Suíça, um para Portugal e o outro para o Japão. Então, uma situação apenas de negociação de um atleta desse, a engrenagem já gira, né? Ela já é autossuficiente, ela já se paga. E aí os ganhos desportivos, nós jogamos o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e ficamos em 3º lugar no campeonato. Perdemos na semifinal para o Inter, que foi o campeão brasileiro. E o objetivo desse projeto é desafogar, um dos objetivos era desafogar o calendário anual do Bahia. O Bahia disputa 5 competições em 2019 e sofreu muito no começo do ano, principalmente com as competições decisivas, né? Aquelas eliminatórias, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, e aí associa-se a jogos do estadual, que são jogos duríssimos, depois vem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste, então, ou seja, o Bahia sofreu muito em 2019 e em 2020 o campeonato estadual estava sendo disputado com a equipe de transição, que sob meu comando. A nossa equipe vinha invicto em 8 rodadas, melhor defesa menos vazada, melhor ataque, vencemos o clássico contra o nosso rival
fora de casa, porque aqui em Salvador as torcidas são únicas e é uma pena para o espetáculo, mas necessário por uma questão social também. E o trabalho vinha acontecendo, entende? Esse era um dos objetivos. O Bahia, que o ano passado fez quase 70 jogos, esse ano diminuiria pelo menos 12 datas no mínimo em relação ao ano passado. E esse era um dos objetivos nossos. Com a paralisação do campeonato estadual, com a chegada do coronavírus no Brasil e com o isolamento social decretado pelos nossos governantes, o projeto, naturalmente, ele é revisto, né? Volto a falar, é um projeto de investimento. Foi feito investimento na contratação de uma comissão técnica, de um treinador profissional para comandar o trabalho. Nós tivemos que fazer algumas contratações de atletas, contratações pontuais. As contratações de equipe de transição, Paulo, foram da seguinte forma, para todos entenderem o que eu vou dizer. O Bahia está pensando em contratar um atleta que se destacou na Série B. Só que existe uma dúvida grande se esse cara vai desenvolver no Bahia. Ao invés de fazer um investimento mais alto nesse atleta, comprando direitos econômicos, trazendo ele para o Bahia e colocando na equipe principal, o Bahia faz primeiro um empréstimo com o clube de origem, passa um período conosco na equipe de transição. Ele entende o que é o Bahia. Exatamente. Ele entende, ele chega no clube, ele conhece as pessoas, conhece o processo, e aí nós avaliamos se ele performa ou não. Não performando, devolvemos para o clube de origem e arcamos com os salários, que é a obrigação do clube, apenas. Agora, o atleta performando, será feito um investimento mais alto, porém mais seguro, da compra de direitos econômicos para permanecer com esse atleta. E nesse processo, nós temos já nesse grupo de transição 3 jogadores nesse processo, com 2 já definidos. Já não vou citar nomes aqui, porque é uma situação da direção. Então, tem um atleta já com essa perspectiva, né, de adquirir os direitos econômicos, e um outro está sendo avaliado. Então, esse é o trabalho. Esse foi o trabalho que o Bahia promoveu. Por isso que eu cito, Paulo, que é um trabalho de investimento. Mas ele está pago. Pelo que tu falaste, com a venda dos 3 caras ano passado, ele se pagou. Ele não está em débito. O primeiro ano. Pois mas o primeiro que encerra agora, dia 20. Tá. O projeto para o próximo ano, para 2021, ele traria novos investimentos, porém traria também novas obrigações para mim, novas exigências para mim como profissional. Obviamente, os novos investimentos faziam com que a responsabilidade do projeto seria maior. Então, é justamente nesse momento de transição, melhor, de transição não, porque é o nome do projeto, vou falar, no momento de finalização do ano do projeto, quando íamos partir para a renovação, acontecer esse boom todo. Existe uma outra condição, Paulo, que afeta ainda mais o Bahia especificamente, é que o Bahia mudou de centro de treinamento esse ano. O Bahia saiu do Fazendão e hoje está no centro de treinamento Evaristo de Macedo, que é um brinco de centro de treinamento, um CT inaugurou há pouco tempo, não foi, Dada? Em janeiro. Nós chegamos em janeiro e o centro de treinamento ele é enorme, é muito grande. Para que o centro de treinamento, para que a gente usufruísse 100% de tudo que existe no CT, o Bahia teve que contratar novos profissionais, só de alojamento, quantidade de quartos que aumentou para a base foi um absurdo. Então, e não vendeu o centro de treinamento antigo, né, o Fazendão. E vale ressaltar que a construção do centro de treinamento, ou melhor, a mudança de centro de treinamento se deu com receitas próprias. Ou seja, o Bahia usou 38 milhões da sua receita para mudar de endereço. Então, assim, o teu presidente é um cara que passeia muito nos programas nacionais, esportivos, né? O Belitano. Isso é muito bom. Ele é extremamente inteligente. Estou esperando tu terminares, porque ele vai vir à tona aí, não ele pessoa, mas ele gestão. Tá, pode seguir, porque acho que a história foi contada aí da equipe de transição, e por isso estamos nesse ato aí, sem saber se vamos ou não continuar. Tá. Eu achei legal o que tu falaste, porque muita gente, tudo que tu explicaste de uma equipe de transição, que a gente já tinha visto no Atlético Paranaense, mas muito pela saída do Diniz,
pela entrada Thiago Nunes. pelo Thiago Nunes, aí teve sucesso, ele era dessa equipe de transição, então isso ficou meio em voga, mas não acredito que na cabeça de muita gente era só para abrir espaço, respiro, num calendário tão difícil, uma melhor preparação, e você está mostrando aí, pelo menos no Bahia, que além disso, é isso também, mas é além disso, a parte de preparar o cara para chegar, tu estava falando, eu só pensei em Belém, cara. Belém, Remo, Paysandu veio na minha cabeça na hora, assim, pensando nos caras do interior, dos times do interior e tal. Mas se tá difícil aqui manter a equipe principal, uma de transição não vai dar. Mas o que eu queria te perguntar é assim, tu falaste que tá difícil e tal, e o Bahia hoje, cara, ele é um grande exemplo de reconstrução, de boa gestão, de tudo, de boas práticas no futebol, e mostrando que tu não precisa ser um Flamengo que fatura demais, e sempre faturou, mesmo quando estava na merda, para você fazer um puta trabalho dentro do seu momento e da sua realidade. E o Bahia é isso. Mesmo assim, há toda essa preocupação. Então, aí eu vou repetir a pergunta do seguinte: imagina quem não está. E tu achas que vai ter time que pode acabar, Dado? Tem time que pode dizer assim, mano, não tenho condições, acabou aí do interior daqui, do interior de São Paulo. São Paulo é mais difícil, mas enfim. Tu acha que pode acabar time de futebol? Corremos um sério risco de termos clubes que fechem as portas. Eu acho. Paulo, assim, nós já sabemos que a maioria dos clubes no Brasil são sazonais. Tem clube no Brasil. Vamos pegar o Campeonato Paraense, por exemplo. Quantas equipes do estado do Pará disputam competições no segundo semestre? Temos o Remo Paysandu na Série C. E acho que temos mais duas equipes na D. De quantos? São 12, se não me engano, no estadual? São 10 no estadual. Então, só na primeira divisão, tem 6 equipes aí que fecham as portas, que não funcionam no segundo semestre. E tem algumas outras que disputam a segundinha, né? Tem equipes até tradicionais. Vamos lembrar da Tuna, por exemplo. Vamos lembrar da Tuna tão tradicional, vitoriosa, que tem torcida, que tem história, e abre as portas 2, 3 meses para disputar um campeonato de acesso para tentar voltar à primeira divisão. Algumas outras equipes que não estão tão acostumadas a isso, equipes assim que têm base, que têm estrutura. Você falou, talvez em São Paulo não, mas eu vou discordar de você. Eu acho que São Paulo sim vai sofrer com isso. Vou citar um exemplo da equipe que eu guardo no meu coração, que eu tive uma passagem por ela extremamente vitoriosa, que me projetou nacionalmente, que foi o Mojimirim. O Mojimirim tinha 2 centros de treinamentos, um estádio próprio, tem 3 ônibus, tinha sub-20, sub-17, sub-15, escolinhas espalhadas pela cidade, e hoje não tem mais nada, Paulo. Essas equipes menores que têm estrutura, talvez elas vão sofrer muito mais do que as equipes menores que não têm estrutura, já estão acostumadas a trabalhar 3 meses e fecharem as portas. São com essas equipes que eu acabo tendo um pouquinho mais de preocupação. Tá certo. Até porque em São Paulo também tem muita equipe de empresário, né? Aí é outra forma de lidar. O Mojimirim, apesar de não ser do grande, é uma equipe tradicional. Eu imagino assim, Ponte Preta, Guarani, vamos lá, quem mais ali? Sei lá, Bragantino, essas que estão no meio do caminho, que estão passando por um momento ruim de jogar, tu estás coberto de razão. Cara, e eu queria falar contigo agora sobre a tua carreira. A gente vai chegar no Bicola, gente, calma, que faz parte da carreira do homem. A gente estava batendo papo antes, tu começaste como treinador. O que tu foste fazer em Roraima, cara? Rondônia? O que tu foste fazer em Rondônia? Porque tu estava lá, abençoado por papai Muricy, dizendo, vem com nós. E, de repente, tu aparece em Rondônia para ser o treinador mais jovem a ganhar um título profissional. Na verdade, 2, né? Tu foste bicampeão lá pelo Ubra. Esporte Clube Ubra. O que tu foste fazer em Rondônia, mano? Paulo, eu fui atrás de um sonho. Eu vou te falar, quando atleta, eu sempre me vi jogando no profissional, né? Eu sempre fui precoce,
No Sub-15 eu já jogava no Sub-17. No Sub-17 eu já jogava na equipe do Sub-20, já tinha assinado o contrato profissional e sempre na expectativa de jogar profissionalmente. E isso no Santa Cruz, no Santa inicialmente. Cruz. Do Santa Cruz, eu fui para o Náutico. Eu que forcei mesmo a barra para ir para o Náutico, porque eu queria jogar no profissional. O Santa Cruz, na época, estava muito bem organizado. São nos momentos de crise que surgem as principais oportunidades. Você sabe disso, né? O momento agora, por exemplo, é um momento de ficar muito concentrado, muito esperto, porque vai surgir várias oportunidades para algumas pessoas. E alguns vão conseguir agarrar. Mas, enfim, no Santa Cruz, o Santa Cruz vivia um bom momento na época. Tinha subido da Série B para a Série A. Todo mundo queria jogar no Santa Cruz na época. Já no Náutico, o Náutico passava por uma draga impressionante. O Náutico estava mudando. Fala isso, né? O Náutico muda. O Náutico, nesse ano que eu vou citar agora, o Náutico contratou 28 atletas para disputar um campeonato estadual. O Náutico não tinha jogadores. E eu era profissional do Santa Cruz. Eu já ouvi isso por aqui, cara. Algo semelhante soma para mim. E eu jogava no Santa Cruz e via tudo isso acontecendo no Náutico. Na verdade, eu não jogava no Santa Cruz, né? Eu fazia parte do elenco, voltava a treinar, jogava com o Sub-20, mas nunca joguei como profissional no Santa Cruz. Eu pensei comigo mesmo, pô, essa é a hora, eu tenho que ir pro Náutico, porque no Náutico eu vou jogar. E eu fui pro Náutico, eu comecei a treinar no Náutico, só que o tempo de regularização acabou me prejudicando, porque é o tempo que o Náutico foi se organizando, né? Foram chegando os abnegados. O Náutico tem muito disso, assim. As pessoas chegam e vem diretor que já vem com cheque na mão, o outro vem com mala de dinheiro e vem e vai. E o Náutico contratou, nesse ano, o Náutico fez uma verdadeira seleção no Campeonato Estadual. O Náutico contratou vários ex-jogadores do esporte, que tinham passagem pelo esporte. Foi o ano que fizeram uma contratação que deu talvez a melhor contratação do Náutico na história, que foi a contratação do Cook. O Cook veio do interior do Rio Grande do Sul, com 27 anos, nunca tinha jogado em lugar nenhum, não foi de base, era de pelada, jogou alguns campeonatos gaúchos. O Cook veio para o Náutico recebendo a merreca e estourou. Foi exatamente no ano 2001, no ano que eu estava no clube. Baixinho, e aí, o baixinho, o Náutico contratou, além do Muricy Ramalho como treinador, que tinha recém saído do São Paulo, teve Lima, zagueiro, que jogou no Fluminense, Sangalete, que jogou no Internacional. O cara que anulou Romário na sua estreia. Isso, exatamente. Ainda teve o Wallace, um volante, que também jogou no Goiás, jogou no Sport. Thiago Gentil, que é conhecido como Thiago Tubarão. O Thiago Gentil rodou o bichinho também, Rodou. Teve Gilberto, goleiro, ex-Santos, ex-São Paulo. Ou seja, o Náutico, nesse ano, contratou todo mundo e fez um baita equipe. E aí o lateral esquerdo meia-boca vai jogar na base de novo. Não jogou no profissional, vai para a base. Quem era o lateral? Eu. Não. Edu Silva. Do Náutico, Edu Silva. Muita força, jogador muito bom, qualificado. E eu fui jogar de novo na base. E teve o Vital também, acho que o Vital passou pelo Remo, se não me engano. O centroavante? Não, lateral esquerdo. Olha, os últimos laterais esquerdos que passaram pelo Remo não deixaram muita saudade. Não, faz tempo. Foi 2001, faz tempo isso aí. Vital, mas enfim, então assim, isso... Eu joguei ainda uma competição alternativa pelo Náutico, joguei Copa Pernambuco, joguei com o Cook, joguei com alguns atletas que faziam parte desse elenco, treinava com eles, mas não virei como atleta, né? Ao mesmo tempo, eu cursava Educação Física, fazia um curso, nunca deixei de estudar, graças a Deus. E eu comecei a visualizar na teoria, ou seja, no curso, alguma coisa da prática que eu vivenciava. Isso me deixou muito curioso. Até o dia que o mestre Muricy chegou para mim para falar que eu não ia ser usado. Falou, olha, eu não vou te usar. Você não vai ser usado aqui. Eu pedi para treinar no Sub-20. Quando eu pedi para treinar no Sub-20, eu comecei a fazer as amizades com o treinador, com o preparador físico, com as pessoas. E eu comecei a ver o que é que eles faziam na prática. E começando a estudar um pouquinho de fisiologia do exercício, entender um pouco das variáveis do exercício físico, das aplicabilidades das ações do treinamento na prática. Assim, aquilo me deixou muito curioso, a verdade é essa.
até o ponto de eu chegar para os caras e pedir um estágio. Mas como assim? Você é jogador, você não pode estagiar aqui. Não, eu quero estagiar, me dá um estágio aqui. Eu quero só que vocês... Eu não quero ser remunerado, só quero que vocês oficializem que eu sou estagiário aqui, para depois, lá na frente, quem sabe usar isso na minha faculdade. E aí o meu contrato se encerrou e eu permaneci durante esse período no Náutico, estagiando. Assumi a equipe, um ano depois, assumi a equipe do infantil do Náutico, como treinador. Depois eu fui para o esporte, para uma função de auxiliar dos juniores. E aí um 22, amigo meu... 23. Com 23 anos. 23. E aí o meu amigo Gustavo Zlokovic, o Guga, que é um dos melhores treinadores de beach soccer do mundo, assumiu um projeto em Rondônia de tocar o futebol do Esporte Clube Ubra. O que é que acontecia? Vou fazer um parêntese nisso aqui. O futebol ele é regionalizado nas camadas mais inferiores, né? A Série D, na época não existia Série D, era Série C. E as primeiras fases dos campeonatos sempre eram regionalizadas. A Ubra era uma máquina nas modalidades olímpicas. Tinha um vôlei muito forte, tinha um futsal muito bom, tinha um basquete forte. A Ubra era campeã, geralmente era campeã né? Na época não era Superliga, mas sempre chegava nas finais do vôlei. Eu lembro desse, a marca, eu lembro. E a Ubra foi vice-campeã gaúcha no campeonato estadual. E aí, nesse momento que a Ubra despontou no Rio Grande do Sul, todos achavam agora vai despontar em cenário nacional. E a Ubra, ao disputar a competição, na época Série C, ela disputa contra Caxias, contra Brasil de Pelotas, contra outras marcas fortíssimas do cenário futebolístico nacional e regional. E a Ubra não passa da primeira fase da Série D. E depois não passa de novo, e por aí vai. E aí, algumas pessoas entenderam que talvez descentralizar a Ubra, fazer uma equipe de futebol no norte do país, a chegada a um nível, uma Série B, uma classificação, talvez seria mais fácil. Porque a gente sabe que nas primeiras fases regionalizadas, a gente sabe que existem algumas equipes nas regiões norte e nordeste que são menos preparadas do que as da equipe da região sul-sudeste. E aí surgiu o Esporte Clube Ubra em Rondônia. O Guga foi na frente, disputou a competição da segunda divisão para a primeira, e na primeira divisão ele me chamou para ajudá-lo. Ao chegar lá, ele recebeu um convite da seleção da Rússia para assumir o comando do beach soccer. E ele não tinha como, né, não tinha como deixar de ir, né? E foi engraçado que ele chegou para mim e falou, tem uma situação nova acontecendo, os caras da Rússia me ligaram e eu não tenho como dizer não. Pô, que legal, que bacana, show de bola, quando é que a gente viaja? Eu falei, não, esse convite é só para mim, não dá para levar ninguém, não. E aí, eu permaneci na Ubra, né? Já tinha pedido demissão do esporte, já não tinha mais nada em Recife, não tinha vínculo nenhum com ninguém. Não era casado, era solteiro. Pô, tô aqui, velho, vou ficar por aqui. E os caras entenderam que o melhor para a sequência do Esporte Clube Ubra era que eu assumisse como treinador. E foi aí que tudo começou. Mas a minha ida para lá, ela se deu pelo interesse meu em trabalhar no futebol profissional. Porque até então, eu fui atleta de base, eu era coordenador técnico de base, preparador físico de base, treinador de base, e nunca tinha trabalhado no futebol profissional. Então, por isso que eu optei por essa ida a Rondônia. Eu botei aqui alguns clubes que tu passaste, eu vou só citar, porque aí vai vir a minha pergunta em seguida. Tu passaste pelo Nordeste, vários clubes, aí em 2010 foste para oitavas da Copa do Brasil pelo Santa, fizeste outras boas campanhas, foste para o Mogi, chegaste na semifinal do Paulistão, enfim, aí Ceará, enfim, tantos outros. Passaste também muito por Curitiba, né? Tu tens um nome também muito ligado ao Paraná, ao Curitiba, e óbvio que o teu currículo é extenso. A minha pergunta para ti, na verdade, são duas, tá? Tá. Vou fazer que nem o Cícero Melo. 2 em 1. Eu queria saber o seguinte, se essa tua trajetória ter sido tão precoce te atrapalhou,
porque eu vi também nesse meio de caminho muitos trabalhos que não foram completos, eu imagino. Vi que tem motivos vários, tem motivos de decisão tua, motivo de derrota, aquilo que a gente sabe. E aí vem a minha pergunta primeiro. Quanto disso é do futebol, desse ambiente, do esquema futebol, e quanto tem da imaturidade de um cara muito novo? Algumas decisões. Então, dessas tuas mudanças e tal, o que essa tua juventude, nesse momento, pode ter te atrapalhado? Não agora, que tu é um cara super maduro. Eu estou dizendo lá Nem atrás. tanto, nem tanto. É. Bom, você foi feliz demais nessa pergunta, porque são questionamentos que eu me faço, né, para melhorar, para evoluir como profissional Isso. e como cidadão também. Eu vou te falar abertamente, Paulo. Eu surgi muito novo. Eu surgi no futebol com 24 anos de idade. Com 28 anos de idade, eu assumi uma equipe de massa como um Santa Cruz, com uma torcida fanática, apaixonada, carente naquela oportunidade. Fizemos um excelente trabalho do ponto de vista de resgate, de busca de paixão, de retorno do torcedor, de enfrentamento de grande. Tiramos o Botafogo na Copa do Brasil e aquilo me envaideceu de uma forma. Tiramos o Botafogo, era atual campeão da Taça Guanabara, com o Louco Abreu, com o Herrera, né? Com o Lúcio Flávio, no Engenhão. Tá. Exatamente. Perdemos em casa em 2-1 e ganhamos fora por 3-2. Então, assim, perfeito. Eu vou ser extremamente sucinto e sincero. Aquela coisa do jovem recém-saído de uma faculdade, revolucionário, com sucesso. Inventou, gostava de coisas novas, gostava de praticar coisas novas. Eu não estou dizendo que faltou humildade para mim. Em momento algum na minha vida faltou humildade. Mas faltou o reconhecimento de algumas fragilidades. A verdade é essa. Sobrou empolgação. Isso. Nunca menosprezei ninguém, eu nunca subi nas costas de ninguém, eu nunca me valorizei demais, mas sinceramente, Paulo, naquele momento eu me achava superior. Eu achava que era melhor do que os caras. Eu me achava melhor do que os outros profissionais, porque eu estudava mais, porque eu era mais jovem, porque eu tinha a mente aberta, porque eu assistia mais jogos e eu sou viciado em assistir jogos. Jogos em loco, jogos na TV, jogos no salão onde eu quero assistir jogo, porque eu sei que cada jogo é uma história narrada, uma vivência e isso vai me trazer coisas novas. E naquela oportunidade, penso eu, voltando um pouquinho para trás, eu olhando um pouquinho para trás, eu me vejo e penso, poxa, talvez faltasse mais coisas para mim naquele momento que eu não enxerguei. Em relação às minhas convicções, eu levava aquilo muito à risca e em alguns momentos inflexível. Comprei algumas brigas desnecessárias, mesmo tão jovem, mas me envolvi em algumas situações com dirigentes, com pessoas, com gestores, que hoje, com um pouco mais de flexibilidade, com um pouco mais de entendimento de mundo, hoje eu escolho melhor as brigas que eu compro. Então, ou falaria assim, as mesmas coisas de outra forma para tentar ganhar? Provavelmente. Então, assim, não devo, sinceramente, ter feito inimizades, mas rompi, ou melhor, cortei algumas situações nas oportunidades vividas precocemente. Tu manterias, então, tu acha que alguma das tuas saídas, mesmo que fossem demissões e não pedidos e tal, alguma delas tu teria ficado mais tempo? Então, algum trabalho teu teria fluído muito melhor, né? Provavelmente sim. Existem duas saídas, não demissões, mas existem duas saídas que talvez não aconteceriam. Só deixar claro também, Paulo, porque eu não saí de equipes durante o processo, não, tá? Eu recebi, em vários lugares, eu recebi convites para sair no meio do processo. Não, no Paysandu mesmo aconteceu uma condição que eu não quis interromper o processo. Só que no final do ano, ao se fazer uma avaliação, algumas pontas soltas poderiam ser dadas um nó para que mantivesse o trabalho. E eu preferi cortar com a tesoura tudo de uma vez por não concordar com as coisas que aconteceram naquela oportunidade. E revendo isso, né, aconteceu uma vez no Paraná,
O ano 2013, por exemplo, no Paraná, que foi muito bom, nós chegamos a brigar pelo acesso, só que tivemos muitos problemas, e a forma como a direção, a forma como os gestores da época geriram esses problemas me deixou em vários momentos de forma desconfortável. E eu tinha recebido o convite para sair do Paraná, da Ponte Preta e do Curitiba, e não saí. Só que no final do ano eu resolvi sair por não concordar com tudo aquilo que vinha acontecido. Talvez hoje eu sentaria com os caras para a gente tentar dar, por entender que a sequência do trabalho seria muito mais salutar do que a troca de um clube para o outro. Então essa é a condição que eu quero deixar claro. Mas isso acontece porque esse cara que for buscar a tua carreira tem muitas voltas. Então, se tem voltas, é porque o que você fez lá atrás permite que você retorne, que senão não iria acontecer. Aí, exatamente. A segunda pergunta dentro disso é assim, tu sofreste, e aí eu queria que tu fosse bem sincero mesmo, porque boleiro tem um certo código de ética, mas assim, eu queria que tu respondesse o seguinte, tu sofreste preconceito dos teus atletas por causa da tua idade, ou não, nunca? Ou veladamente? Não, eu sinceramente, o preconceito, né, a palavra preconceito, né, se a gente pegar a palavra no... na acepção correta do termo, preconceito. Isso, é um conceito anterior, antecipado. E isso eu acho que hoje não mais. Mas ao visualizar um treinador com 24 anos, não existe um ser humano no mundo que não tenha um preconceito em relação a isso. O lado do comandante, seja lá qual for o comando, você visualiza sempre um cara mais velho, um grisalho, um barbudo, um bigodudo, um cara grande, formal, alto, de voz grossa, exato. Eu sou baixo. Eu tenho, hoje não tanto, mas com 24 anos eu tinha cara de moleque. Eu não tenho uma voz tão grossa assim, tenho uma voz que às vezes desafina. Então assim, eu tinha todo o estereótipo para dar errado. Cantor não ia dar, né? Cantor não. Paulo, eu olhar para mim mesmo como comandante, eu ia ter preconceito. Então, eu acho de forma natural. Só que, deixar claro que, durante o processo, eu nunca fui retaliado por nenhum atleta, ou nenhum grupo de atletas, ou nenhum grupo de diretores apenas por conta da minha idade. O comando, eu aprendi muito cedo, que o comando ele se dá, na minha forma de pensar, a forma mais eficaz do comandante exercer a sua autoridade é através do espelho. É quando os comandados olham para o teu comando e não vem nenhum deslize, nenhuma brecha, nenhum espaço para dúvidas ou para questionamentos. Desde o momento que eu chego no clube, desde a roupa que eu me visto, desde a forma que eu trato todas as pessoas, que eu cumprimento, na hora de conversar com o atleta olhando no olho, na hora de falar as verdades, sendo duras ou não, os elogios não podem ser vazios, é o famoso bala juquinha que o atleta fala, essa é bala juquinha. Eu evito ao máximo passar esse tipo de informação, essa tal de bala juquinha, que para mim não leva nada a lugar nenhum. Inclusive, as duras, né, as reclamações, as imposições que você tem que fazer também com embasamento. E talvez o fato de ter começado muito jovem me policiou muito a isso. Exatamente, me policiou muito, porque eu me preocupava demais em todos esses aspectos. Quando eu ia conversar com um atleta, eu nunca tive milindre para falar com ninguém. Eu sempre tentei deixar muito claro as minhas visões e procurei sempre me embasar muito no que eu ia falar para não ter brecha, para não ter a dúvida ou não questionar, mas e se eu fizer usar a idade como argumento. Exatamente, não dá bengala para ninguém se escorar. Exato. E isso para mim, como eu usei muito na minha carreira, até hoje eu uso através das filmagens. Todos os meus treinos são filmados, Paulo. Todos, sem exceção. E quase sempre são as filmagens dos treinos que me trazem, né, que corroboram com as ideias praticadas nos jogos, né, que são os momentos que a gente consegue trazer os atletas e mostrar o que é certo, o que é errado, como deve ser feito e como não deve ser feito, e por aí vai. E aí,
tu recebes em 2015, vindo depois de... Tu não saíste do Ceará para vir para cá. O último trabalho teu, à época, era o Ceará. Sim. Tu recebe uma ligação para vir para o Paysandu.